יחד 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 כולם קדושתך ישתלשו כולם קדושתך. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Shalom. Aharemot, que significa literalmente depois da morte, né? Quando a Torá começa a relatar os eventos que se sucederam depois da morte de Nadav e Avihu. E hoje eu quero fazer um teste com vocês sobre o estudar com esse livro aqui, ó, Alicerces. Eu gosto muito dele, que ele traz umas reflexões bem atualizadas aqui sobre o entendimento de cada porção e coisas que a gente pode compreender dentro do nosso contexto atual e aplicar, né? Então, eu quero fazer um teste, aí depois vocês me dizem o que achou do livro. E eu vou ler um artigo aqui sobre a Parashá de Aharemot e Kedoshim, chamado Por Dentro, Por Fora e do Avesso. Mas antes de entrar nesse texto, a gente precisa entender o sentido, né, numérico, né, como já é do nosso hábito, fazer a conta para encontrar a essência, e dentro da essência numérica da palavra, do nome da Parashá, a gente vai nortear o nosso entendimento. Então, eu não sei se vocês estão vendo bem aqui, ficou meio que bagunçado aqui os números, mas quem tiver um papel e uma caneta, é bom anotar, tá? Então, aqui, ó, o nome Aharemot, tá? Então, a gente tem um Aleph, Det, um Resh, um Yud, e na sequência, a gente tem um Mem, o Vav e o Tav. Então, quando a gente faz a soma, né, da palavra, são duas palavras, né? Então, quando a gente faz a soma da palavra Aharei, o Aleph, ele vale 1, o Reik vale 2, o Reish equivale a 200, e o Yud tem o valor 10. Então, somando, a gente tem o valor 219. Então, 219, nós temos 9, 1 e 2. Que somados dão o número 12. Se eu somo 1 mais 2, eu tenho o número 3. Então, anota o 3 aí do lado. 3 é a essência, o último dígito encontrado aqui na Parashá, na palavra Aharei, que significa depois. Então, a palavra Mot, significa aqui no contexto morte, né, depois da morte. Então nós temos o Mem, que equivale a 40, o Vav, que equivale ao número 6, e o Tav, que é 400. Então nós temos 446. Somando 4 mais 4 mais 6, eu tenho 14. Confere? 1 mais 4, 5. Então, o 5, né, de Mot, somado ao 3 de Aharei, eu tenho o dígito 8. Ah, mas aí, peraí, eu tenho que considerar cada palavra só numa conta. Será que o 8 ele só aparece dessa forma? Vamos fazer a soma, então, dos dois valores inteiros. 219 mais 446. Somados, 665. Quando eu somo 6 mais 6 mais 5, eu tenho o número 17. 1 mais 7, 8. Mas aí, beleza. E se a gente somar os decimais, então, de cada palavra, né? 219, 2 mais 1 mais 9, 12. Ok. Aí, 446. 4 mais 4 mais 6, 14.
Então, 12 mais 14, 26. 2 mais 6, 8. Então, de qualquer que seja a forma de encontrar o dígito comum dessa expressão, nós teremos o número 8. E por quê? O que é o 8 na gematria? Né? O que representa o 8 na didática numérica da Torá? O 8 é um número da transcendência. É aquilo que transcende a natureza. Então, cabalisticamente, o que essa paraxá está dizendo? Que depois da morte há uma transcendência. Nós transcendemos a natureza. E o 8 ele é tão significativo no judaísmo que a palavra Neshama, quando eu embaralho as letras, com a palavra Neshama, eu escrevo a palavra Shemoná, que é 8. Neshama é o nível mais elevado de alma que o homem consegue alcançar, e acima desse nível, o homem, ele perde não, né? O anjo da morte, né, perde poder sobre o homem. Então, quando nós alcançamos o nível de alma Neshama, a nossa alma, ela transcende a natureza do corpo físico e se torna um com a fonte da vida. Então, o 8, ele vai sempre trazer essa simbologia de infinito, de transcendência, né? Nas culturas antigas, quando eles pegavam o número 8 e invertiam e deitavam ele, então aquele desenho do 8, do número 8 deitado, o 8 é assim, né? Então, são aqui 2 círculos, né? Quando eu tenho, deixa eu fazer ele aqui. Então, nós temos aqui um 8 bem feinho, né? Mas é um 8. Nós temos aqui o número 8. Quando eu inverto esse número, eu crio aqui o símbolo do infinito. Tá vendo? É o símbolo do infinito, o símbolo da eternidade. Muito conhecido nas culturas antigas. Por quê? Porque tudo na natureza, principalmente os dias da semana, que são os nossos... O nosso ciclo, né, o nosso ciclo de ação, ele vai até o número 7. O 7, que é representado pelo Shabat, ele é esse momento de realização, né? Você passa por 7 etapas da sua vida, você passa por 7 fases, por 7 momentos, 7 situações, ou melhor, 6, né? Você passa por 6 momentos, é o que a Torá chama de os 6 anos de escravidão, né? 6 situações, né? Você nasce, existe o bebê, a criança, o adolescente, o adulto, o velho e o moribundo, né? Ou seja, são 7 fluxos, 7 percursos que você transita durante toda a tua vida, e quando você chega no Shabat, né, que é esse 7º período chamado de descanso, não vou dizer para vocês que o Shabat representa a própria morte, né? Porque o Shabat é vida, mas ele representa justamente essa passagem, esse momento de anulação das forças materiais para introdução de forças espirituais. Não é que no Shabat o homem morre, mas ele transcende a natureza que entende como vida. Então, dentro da numerologia cabalística, o 8 vai ter sempre esse significado. Então, quando a paraxá se apresenta com esse nome, depois da morte, ela está justamente, né, nos causando a reflexão de que a vida não se resume ao que a gente entende na passagem do mundo, né? A gente não pode entender que isso é a vida em si. Isso é apenas uma roupagem da nossa alma sendo trabalhada e refinada neste mundo físico para uma realidade mais elevada, para uma reunião com a sua... Saímos do infinito
entramos nessa condição finita, limitada, para que possamos, com as experiências daqui, retornar ao infinito. Então, a Paraxá de Aharimut, ela começa a trabalhar os eventos que se sucederam depois da morte dos filhos de Aharon. Aí eu faço uma pergunta, e aí eu gostaria aqui de ter uma participatividade de vocês. É possível fazer que a gente entende que idolatria é só o serviço que a gente faz a deuses que não são o Criador. Mas eu posso servir ao Deus de Israel, né, fazer um serviço ao Eterno de forma idólatra, mesmo reconhecendo que ele é mesmo reconhecendo que ele é o Deus verdadeiro, eu posso praticar idolatria com isso? Aí eu gostaria de uma participação de vocês, para que essa aula ela possa ser mais interativa, a fim de que o entendimento não vai criando uma ordem de maneira que a gente entenda todos os processos. O que vocês podem me dizer a respeito? Eu acredito que sim. Que pode se fazer idolatria, pode mesmo reconhecendo que o Eterno é um. Isso, acho que sim. E por quê? Pode dar uma... Gente, é um assunto que eu tô aprendendo agora e eu também não sabia, tá? Então, assim, a gente realmente, quando lida com isso, realmente é uma coisa que soa meio contraditório. Assim, né? Porque, na minha concepção, assim, você pode fazer idolatria, mesmo acreditando no Criador, no caso, quando você, por exemplo, oferece um serviço estranho ao Eterno, como no caso dos filhos de Aharon. Né? Exatamente. Quando você, às vezes, mesmo acreditando no Criador, você não tem uma intenção sincera pelo Criador, mas você está pensando em você mesmo, você, na minha opinião, está cometendo um tipo de idolatria. Perfeito, Eduardo. É exatamente isso. Exatamente isso. Como é que eu posso... Porque a palavra idolatria, ela, no hebraico, é avodá zará. Então, não está falando serviço a deuses estranhos. A palavra avodá zará é serviço estranho. Independente de para quem seja esse serviço, todo trabalho espiritual que não visa satisfazer o Eterno, que não visa toda ação nossa, porque toda ação que a gente faz no mundo físico é uma avodá. É uma avodá. Por quê? Porque é um trabalho. Trabalhos espirituais. Eu me sentar na mesa para ler um livro de Torá, eu estou fazendo um trabalho espiritual. Se eu sentar em um ambiente e começar a refletir sobre as minhas ações, sobre a minha conduta, isso é um trabalho espiritual. Né? Tudo aquilo que eu faço em prol da minha elevação pessoal é um trabalho espiritual. Então, o que a gente tem que entender, o que de fato é idolatria? Criar ídolos não é só criar ídolos. Então é adorar ídolos que já foram criados. Também. Mas existe um outro sentido aqui da idolatria. É quando eu entendo que eu mesmo sou o meu próprio ídolo e que o Eterno tem alguma obrigação de se submeter à minha vontade, e não eu a dele. Então, todo serviço estranho, seja ele a um Deus estranho, ou mesmo um serviço estranho ao Deus verdadeiro, é uma avodá zará. Entendeu? Então, tudo aquilo que eu faço sem uma intenção verdadeira de me conectar, mas voltado para o meu próprio interesse de receber. E aí eu quero usar o Criador como uma fonte de contentamento meu, mas eu não quero me propor a ser uma fonte de contentamento para ele. Isso é avodá zará, é uma idolatria, é um serviço estranho ao Criador. Não é tão um serviço estranho a um Deus estranho, mas é um serviço estranho ao Criador. E que é um serviço estranho ao Criador? É você querer servi-lo da forma como ele não pediu. É você querer
interpretar a lei de maneira que não passou pelos critérios de um serviço legítimo. Ou seja, você quer cumprir os mandamentos, mas você quer cumprir do seu jeito. E você quer cumprir os mandamentos que lhe são convenientes, né? Então, existe esse risco de mesmo a gente, mesmo nós, reconhecendo o Criador como o único Deus verdadeiro, existe o risco de também decorrermos em avodazará, em idolatria. É aí que a gente tem que entender o exemplo de Nadav e Avihu. Existem comentários entre os sábios de que Nadav e Avihu eram homens altamente elevados. Eles tinham um desejo sincero de se conectar ao Eterno. Porém, eles fizeram isso de uma maneira que não é a maneira estabelecida. Eles não tinham estrutura psicológica e nem espiritual para exercer alguma autonomia diante do Criador. E eles quiseram servir como lhe era conveniente. Existem até alguns comentários que tentam passar pano para eles e tal. Não, é porque eles chegaram a um nível espiritual tão elevado, né, que o corpo físico deles se desfez, né? Veio o fogo, o amor que eles tinham por Deus era tão grande que o corpo não suportou, por isso veio um fogo de dentro e os consumiu. Isso é válido. Mas se o Eterno entendesse que isso é realmente positivo, ele não usaria o exemplo de Nadav e Avihu como algo negativo. Entendeu? Então eu posso entender que Nadav e Avihu entraram num nível espiritual muito elevado e que ascenderam e que, enfim, a alma deles se elevou com isso, tudo bem. Eu só não posso achar que isso é o tipo de atitude que eu devo reproduzir. Por quê? Porque existe toda uma paraxá, né, essa paraxá de Aharemot, mostrando qual é o serviço verdadeiro que o Eterno quer daqueles que querem se aproximar do Eterno, e usando essa referência de Nadav e Avihu como algo negativo, como algo que não foi aceito pelo Eterno. Então, independente de quantas pessoas dizem que o Eterno, a ação de Nadav e Avihu, a gente tem que entender que se realmente esse trabalho tivesse sido aceito pelo Eterno, eles seriam honrados. E aí, mas não, o Eterno, na sequência, ele vem usando os erros de Nadav e Avihu e criando leis de como os sacerdotes deveriam se portar diante do Eterno, que é justamente uma maneira contrária da que fizeram Nadav e Avihu. Então ele diz, não entre na minha presença da hora que você quiser. Que antes disso, as pessoas podiam entrar, oferecer incenso, o sacerdote, né, as pessoas não, mas os sacerdotes, eles tinham essa liberdade de poder entrar na hora que queriam, mas de uma maneira que eles achavam que também podiam entrar da forma que queriam. Então, além de entrar de uma maneira que não lhes foi ordenado, ainda entraram embriagados de vinho. Beberam vinho, nós somos filhos de Aharon, somos sacerdotes, então nós temos essa conexão com o Eterno, vamos lá fazer uma adoração, vamos oferecer incenso ao Eterno. E aí aquele incenso é chamado de oferta estranha, um fogo estranho. Por quê? Porque não passou pelos crivos necessários. Então é muito normal na nossa vida de estudo, de conhecimento, de Torá, a gente obter algum certo grau de informação e achar que já está preparado para lidar com situações mais complexas do mundo espiritual. E, na verdade, a informação que você recebe não vai fazer diferença na sua vida. Mas a forma como você interioriza isso e como você aplica isso na sua vida e nos seus relacionamentos é que vai realmente trazer esse diferencial, né? Então, depois da morte, continua. Tem algo atrás disso. O que é que vai acontecer com a minha alma? A gente não vai entrar nesse mérito agora, tá entendendo? Mas isso vai depender
da forma como eu tratei a minha alma aqui, da forma como eu conduzi a minha espiritualidade aqui, como os meus sentimentos espirituais foram expressos através das minhas falas e das minhas ações. Então, quando a gente entra nesse critério, né, de Aharemot, a gente começa a entender que o nosso serviço ao Eterno tem que ser um serviço feito da maneira como o Eterno quer, não da maneira que eu acho que é agradável, não da maneira... Eu não posso ler um texto da Torá, criar uma imaginação aqui na minha cabeça e impor como interpretação. Tá entendendo? Existe um critério. Existem homens muito elevados no decorrer da história que alcançaram níveis espirituais e de uma vida santificada, muito mais do que a minha, para colher desses mundos superiores verdades que podem ser absorvidas aqui. Eu não preciso criar uma nova verdade. Eu não preciso criar uma nova linha de interpretação. Basta que eu me adeque ao conselho dos sábios. Então, todo estudo de Torá, uma coisa que eu não falei só uma vez, e não é a primeira vez que eu falo e não vai ser a última. Todo estudo de Torá, como um estudo desse, por exemplo, tem que ser feito 4 perguntas. 4 perguntas. E no final de cada estudo, essas perguntas têm que ser respondidas. Então, qual é a primeira pergunta? O que está escrito, o que diz o texto. Eu tenho que entender o texto no seu sentido literal. Se é possível ou não aplicar o texto no sentido literal, são outros 500. Mas eu tenho que entender. Para eu entender um texto no sentido literal, de Peshat, eu preciso entender o contexto, eu preciso entender qual era os recursos, qual era a mentalidade da época, o contexto cultural, regional, enfim. Então, eu vou entender a história física que envolve aquele texto. O local, no tempo, no espaço, onde aquela realidade foi física, foi material. Eu preciso partir do pressuposto de que o nível literal é verdadeiro, porque senão eu caio na ideia de que a Torá começa mentindo. Tá entendendo? Então, quando a gente vê essa ideia, não, porque nada é literal, é perigoso, porque eu começo a criar uma didática de que eu preciso desprezar tudo aquilo que não pode ser interpretado segundo a ótica mística. Não, então ela é verdade em todos os níveis. Né? Então eu preciso entender que sim, Moshe atravessou o Mar Vermelho. Fisicamente, no plano literal. Ah, mas a ciência, a arqueologia não mostra. Ok, então se eu vou estudar a Kabbalah nos seus níveis mais elevados, eu também preciso entender o conceito de Kelipot, né, da Sitra Ahá. Então, por que este mundo, ele é chamado de o mundo em que a presença do Eterno é oculta? Né? Porque a luz do Eterno é oculta à nossa consciência. A nossa consciência interna, ela não consegue acessar níveis mais profundos de percepção ou níveis mais elevados para entender que a realidade, né, na verdade, ela é muito maior do que os meus sentidos podem perceber. Então, tudo aqui é oculto, porque esse mundo é o mundo das Kelipot. Nós vivemos no plano das Kelipot. E esse plano faz com que nós sejamos bloqueados de perceber a luz. Então, só pode realmente avançar na sua consciência aquele que vai quebrando com essas cascas, né? Aquele que vai rompendo com essas barreiras. Né? Existem cascas mais internas, mais sensíveis, mas essas cascas de fora, tá entendendo? São as mais duras. Quanto mais contato com a materialidade, mais densa e mais sólida são essas Kelipot. Mais difícil é quebrar com essas barreiras. Existem almas, inclusive, que são tão apegados às Kelipot, né, tão presas na materialidade, que elas não conseguem desenvolver o mérito nem de sequer ir para o inferno.
né, ficam presas nesse mundo da matéria, ficam confinadas, sabe aquela ideia de fantasma, assombração? Isso dentro do judaísmo é comum entender. Por quê? Porque são almas que tão apegadas, tão materialistas, que elas não aceitam a passagem. Elas não queriam fazer a transição. Elas queriam continuar agarradas. E aí ela perde o corpo e fica essa energia, né, essa energia negativa da alma vagando, sem rumo, perdido, né, e criando influências negativas, né, em outras pessoas, enfim, porque elas vão precisar suprir, né, elas vão precisar se alimentar das energias materiais e vão precisar ficar, são chamados, né, absorçores, obsessores, né, esses espíritos que colam nas pessoas e ficam ali absorvendo energia, essas oferendas que algumas religiões oferecem, que esse fluxo, né, de energia que essa materialidade envolve, essas almas ficam condenadas a isso. Então elas não conseguem desenvolver o mérito nem de serem purificadas no inferno, entendeu? Nem de passar o ano. A gente tem que ficar um ano, né? A gente não, mas as almas mais densas, mais perversas, elas precisam passar por um processo em que a evolução ela continua a partir do mundo espiritual. Então, a gente tem que ter essa consciência de que tudo que a gente planta aqui, a gente vai colher do outro lado. Então, a ciência do mundo, que é uma ciência baseada totalmente nas Qelipote, na Sitra-Ha, ela não consegue identificar a presença de Deus. Existem alguns níveis de ciência, né, mais elevados, né, como, por exemplo, a mecânica quântica, a física quântica, que consegue ter uma percepção de dos fluxos de energia e como eles se comportam, mas até nesses níveis de estudo, a presença do Eterno como regente de todas as coisas é oculta. Então não existe nenhuma ciência que pode bater o martelo e falar que Deus existe, por exemplo. Por quê? Porque elas operam dentro das Qelipote. Então, a tendência é que toda a espiritualidade seja negada. Existem, né, algumas linhas que conseguem compreender os funcionamentos, né, da espiritualidade, mas ela não consegue compreender a espiritualidade como algo divino, né? Entende como manifestações do cérebro. Mas quando a gente começa a compreender que a ciência do mundo pertence às Qelipote, são inspiradas pela Sitra-Ha, que é o outro lado, onde a ocultação do Eterno é completa, a gente perde a necessidade de ficar encontrando comprovações científicas para relatos da Torá. Porque a gente sabe que o que é verdade na Torá é aquilo que você aplica na tua própria vida. Então, quando você aplica, você tem o resultado, você então entende que isso é verdade. Então, para quem a Torá é verdade? Para quem aplica. Não é para quem lê, para quem estuda, para quem... Não, eu vou comprovar aqui a existência de Deus, comprovando a teoria do Big Bang. Tá entendendo? Nunca vai. Nunca vai. Você está se submetendo às Qelipote. Tá entendendo? E quanto mais eu me envolvo com essas ciências, mais as Qelipote ganham densidade dentro de mim. Por quê? Porque a grande maioria dos ateus e das pessoas que negam a Deus são pessoas altamente envolvidas com ciência. E não estou falando que é errado, não. Tem que estudar, tem que entender. Mas o que vai fazer você, tanto que muitos cientistas são judeus, e judeus praticantes, mas o que vai fazer você entender a realidade da Torá não é a ciência. Agora, do contrário, a Torá vai fazer você compreender a ciência. Vai fazer você entender como a ciência funciona. Por quê? Porque a Torá ela veio de fontes espirituais elevadas. A ciência humana ela é produto do homem. Então, o Eterno, a Torá vem do Eterno, a ciência vem do homem. O Eterno compreende o homem, mas o homem não compreende o Eterno. Entendeu? Então, a gente precisa aprender a olhar as coisas
pela ótica do eterno. Mas como eu faço isso? Alcançando similaridade de forma com o eterno. Ou seja, fazendo com que a minha vida seja um campo de atuação do próprio Criador. Não se preocupando com a impressão que você vai causar nas pessoas, mas com o resultado de acordo com a verdade do teu coração, com a tua intenção. Qual é a tua intenção? Qual é a tua kavaná? O que a tua kavaná está dizendo sobre uma ação que você tem que tomar? Essa sua intenção, independente da tua ação ser sim ou não compreendida, a tua kavaná diz que a tua ação é verdadeira, independente, você vai ser prejudicado por tomar uma certa ação que você entende como verdadeira e necessária. Você toma essa ação mesmo assim, então você está alcançando essa similaridade de forma com o Criador. Você está parando de pensar no teu interesse, na tua própria satisfação, na impressão que as pessoas terão de você, porque você está trocando o seu senso de valores. Geralmente a gente tem como desejo de busca aquilo que é doce, né? Existe o conceito de doce e amargo. Então, a gente quer pra gente somente o que é prazeroso, somente o que é doce. Mas, às vezes, quando eu me percebo como doente e tenho que tomar remédio, na grande maioria das vezes, o remédio é algo amargo. Então, eu começo a entender que, por mais que eu goste do doce, o doce pode me prejudicar. E por mais que eu não goste do amargo, o amargo pode me beneficiar. Então, às vezes, eu tenho que tomar uma decisão difícil em que eu vou ser prejudicado, não porque vai ser bom para mim, mas é porque é importante que seja feito. É porque o Eterno assim deseja. Independente de eu ter prejuízo ou lucro com isso. Não interessa mais o que eu vou receber com isso. Interessa somente fazer a vontade do Eterno, ainda quando essa vontade vai contra os meus interesses. Aí eu começo a entender, opa, o remédio é amargo, mas eu preciso do remédio para ter a cura. Então esse conceito de doce e amargo ficou invertido. Então eu não preciso, é um conceito falho, é um conceito contraditório. Porque quando eu era criança, eu só queria o que era doce. Quando eu fiquei doente, eu fiquei bom tomando o remédio amargo. Então esse conceito de doce e amargo, ele não é um conceito eficaz. Porque às vezes o amargo pode ser bom e o doce ruim. Então, eu já começo a entender que o meu prazer, que é a sensação que eu recebo com os prazeres que eu busco, podem ser destrutivas, ainda que sejam agradáveis. Então, eu mudo esse conceito, desapego dele. Qual é o conceito que eu tenho que usar, então, a partir disso, para definir os meus critérios? O que é falso ou verdadeiro? Entendeu? O que é falso? Se eu falar para você que você pode comer 4 caixas de bombom por dia. Bombom é doce, bombom é uma delícia. Eu adoro bombom, certo? Gosto do chocolate, é doce. Mas se eu falar para você que se você comer 4 caixas de bombom por dia, você vai viver até os 100 anos, isso é verdadeiro? Não, mas é desagradável, né? Poxa, eu gosto de bombom. Então quer dizer que quanto mais bombom, quanto mais açúcar eu consumir, porque o câncer, na verdade, ele é o açúcar, tá? São células viciadas em açúcar, né? Não sou médico, mas é mais ou menos isso. O elemento mais cancerígeno dos alimentos é o açúcar, tá? Então, o açúcar é doce, é agradável, mas é cancerígeno. Então, não dá para eu entender que o que me agrada é sempre verdadeiro. E também não dá para entender que o que me desagrada é sempre falso, né? Então, mudando esse conceito, eu viro a caixa, viro a chave, entendeu? Eu paro de entender que o meu ego está no controle da situação e que a minha satisfação pessoal deve ser o meu objetivo principal no mundo. Porque não é. Agora eu começo a entender que fazer o meu serviço ao Eterno nem sempre vai ser algo agradável a mim. Mas eu não tenho que fazer porque é agradável.
No começo é desagradável, né? Você ter que acordar de manhã, fazer toda uma lista gigante de rezas, entendeu? Participar de cerimônias extensas, né? A gente não tem essa obrigação como Bnei Noach, mas a gente tem essa referência no judaísmo, né? Eles fazem orações estendidas por horas, né? Ficam horas lendo cara, aquilo pra gente, aqui no nosso ponto de vista, é desgastante. Tá entendendo? O rabino, ele começa a ler 40, 60 minutos, 2 horas, tá passando 2 horas e meia, o rabino tá lendo, cantando Torá, e eu já tô com fome, eu já quero ir no banheiro, eu já quero ir embora, a minha Yetzer Hará já tá enfurecida dentro de mim, mas é quando eu persevero. Quando eu entendo que não é o meu prazer, é prazeroso ao Eterno eu lidar com essas situações, ainda que eu me desagrade com elas, então eu vou fazer por amor ao Eterno. Por quê? Porque o amor a Ele tem que ser maior do que o amor a mim. Então eu não posso entender que eu estou servindo ao Eterno fazendo somente as coisas que me agradam, ou fazendo somente as coisas que eu acho que eu vou ter algum benefício. Tá entendendo? Se eu vou ter algum retorno. Isso também é Avodah Zará. Isso também é idolatria. Então, a minha consciência, ela começa a se elevar, de fato, a partir do momento que os meus interesses egoístas perdem vigor. Entendeu? E no começo é doloroso. Sabe quando a gente vai aprender a andar de bicicleta? Cara, é um negócio meio estranho, né? A gente não sabe se leva se joga o peso para a direita, se joga para a esquerda. Às vezes, se eu jogo para um lado, eu caio, eu jogo para o outro, eu não caio. Então, eu não consigo, né? Não dá pra, às vezes, eu sou muito Gevurah, e às vezes eu sou muito Hesed. Então, tudo que a gente faz sugere uma certa quantidade de erros, né? Erros e acertos, e às vezes a gente pensa em desistir, acha que não está pronto, e que não dá, então deixa quieto. Mas se você não tivesse insistido, apesar dos tombos, e apesar dos constrangimentos de cair ou bambalear com a bicicleta e o amiguinho ficar rindo, se você não tivesse que passar por essa experiência de constrangimento, de vergonha, de queda, de erro, você nunca teria dominado o equilíbrio necessário para poder se manter de pé na bicicleta, para poder realmente encontrar o eixo que vai te levar para frente e te fazer pedalar sem cair. Mas para você chegar a esse nível de não cair, você tem que passar pelo processo de quedas, pelo processo de experiência. Então, se eu, quando era criança, entendesse que não vale a pena correr o risco de cair e de me machucar, né, de ser envergonhado, de alguém rir de mim, então eu não quero andar de bicicleta, não quero aprender, porque como eu não sei, então eu vou cair e vão rir de mim, ou vou me machucar, ou tenho medo de um carro chegar e passar por cima. Enfim, se eu usasse esses recursos de somente querer prazer e contentação, realmente eu não teria aprendido a andar de bicicleta, ninguém aqui teria. Mas tinha alguém ali te incentivando, não tinha? Tinha uma motivação, ainda que ninguém estivesse te ensinando, te dando força, não, vamos lá, vamos insistir. Né? Geralmente o nosso pai lá está segurando a bicicleta, vai, você consegue, faz assim, faz assado e segue o bonde. Né? Mas existia uma motivação que te levava a passar por isso. Qual era a motivação? Dominar o equilíbrio e aprender a andar de bicicleta. E ser igual e poder se igualar àqueles que estão num nível mais elevado, que é o de saber andar de bicicleta. Então, por que você queria andar de bicicleta? Porque você via os seus outros amiguinhos andando. E você queria ser como eles. Então, quem são os nossos amiguinhos que aprenderam a andar de bicicleta hoje? São sábios. Então, eu preciso olhar para o estilo de vida deles, né, e entender que eu só vou conseguir alcançar, ou pelo menos me aproximar daquilo que eu aprecio neles, quando eu começo a aplicar as mesmas virtudes que eles.
E qual é a virtude exigida na Torá? Está entendendo? Qual é a virtude exigida para que o meu serviço ao Eterno seja um serviço legítimo, verdadeiro? São muitas virtudes, não é uma em específica. E às vezes, quando eu olho para essa multidão de virtudes necessárias que eu preciso desenvolver para alcançar esse nível, e aí eu olho para todas essas virtudes e eu procuro alguma delas em mim e não vejo nenhuma. Então, por que eu não vejo virtudes em mim? Então é porque está cheio de defeitos, correto? Para eu, então, poder internalizar uma virtude dessa, eu preciso retirar um defeito correspondente. Então, por que eu não tenho humildade? Porque em mim está a soberba. Então, eu preciso me atentar para essa soberba e começar a trabalhar para tirar ela para fora. Não é escondendo ela que eu vou aniquilar. Tá entendendo? Não é camuflando ela. Corre até o risco de deixá-la mais forte. Tá entendendo? Então, é tirar para fora mesmo. Se colocar no sentido de ser envergonhado por ser soberbo. Tá entendendo? Vocês estão entendendo como que é difícil? Né? Porque às vezes é muito mais fácil a gente sempre procurar uma zona de conforto. Mas essa zona de conforto faz com que os nossos monstros fiquem mais fortes. Porque aquilo que a gente esconde, a gente protege. Então, se tem algum defeito aí, mostra. Mostra, não é para mim, não é para ninguém, mostra para o Eterno. Tá entendendo? Se desnuda diante do Eterno. E fala e reconhece diante dele que o teu serviço é imperfeito. Tá entendendo? E essa humildade de reconhecer as tuas debilidades é que o Eterno recebe como verdadeiro serviço, como verdadeiro louvor. Porque a pessoa que sabe que é falha, ela não ousa entrar na presença do Eterno de qualquer jeito, porque ela tem o temor. A pessoa que sabe que é debilitada, que tem coisas para se tratar, coisas para melhorar dentro de si, ela não se atreve a se apresentar diante do Eterno embriagado, cheio de presunção, achando que tem mais mérito que os outros. Ou seja, só o hábito de desenvolver essa consciência, de se perceber como imperfeito e cheio de defeitos, já é a primeira mais importante virtude, que é o reconhecimento. Então, quando a gente reconhece as nossas debilidades, é que a gente, então, encontra a verdadeira virtude, que está no reconhecimento. Porque a maioria das pessoas, se você pega um cara brigão, um cara violento, agressivo, que xinga, que grita, e se você falar para ele que ele está errado, a natureza da citrahá, né, dentro da pessoa, ela vai levar a criar um sistema de defesa. E ele vai sempre tentar insinuar que o erro não está nele, é você. Não, eu sou assim mesmo. Ele vai entender que a sua forma de agir é, na verdade, uma virtude. Então, a citrahá, ela não tem só esse poder de te encher de defeitos, mas ela chega ao cúmulo de te fazer entender que esses defeitos são virtuosos. Não, eu nasci assim, eu morri assim. Não, porque comigo é assim, eu falo na cara. Tá entendendo? Não, se vacilar comigo é uma vez só. Como se aquilo fosse algo, caraca, esse cara é bom mesmo. Não, comigo não tem perdão não, Pia. Vai catar coquinho, não tô nem aí. Errou comigo, vacilou, é uma só. Pô, eu sou assim. Isso é virtude? Mas para a pessoa é. Para a pessoa é. A gente trabalha com pessoas de todo tipo e você vê pessoas que se gabam de praticar adultério. Tá entendendo? Como se a prática do adultério fosse algo invejável. Tá entendendo? Então, o mundo é envolto dessas quelipotes. O mundo ele é cheio dessa citrahá. Então eu não posso usar o mundo como referência para minha elevação espiritual. Ah, se eu estou agradando essas pessoas, é porque eu estou no caminho certo. Ah, se todo mundo aqui está me adulando, está me bajulando, está me vendo como o guru, como mestre, então é porque eu estou no caminho certo. Não, cara, é quando você lida com a rejeição.
Quando você consegue lidar com as consequências dos seus próprios atos, assumindo a responsabilidade por eles e melhorando a partir disso, mas colocando para fora, não escondendo. Não adianta você ser humilde da boca para fora e soberbo da boca para dentro, com o coração cheio de rancor. Mas eu sou uma pessoa maravilhosa, eu perdoo. Todo mundo tem 3 tipos de pessoas que você não pode nunca confiar. A pessoa que se vitimiza demais. Tá entendendo? Quem se vitimiza demais é um perigo. É um perigo, porque ele se dá o direito de prejudicar o outro achando que é justo porque ele foi prejudicado. Então, o vitimista, ele é um tipo de gente muito perigoso. Hitler foi um dos piores seres, não, talvez o pior ser humano, né, dessa última geração. Ele era um cara totalmente vitimista. Ele conseguiu convencer toda a Alemanha a ser vitimista como ele. A culpa da nossa miséria são os judeus. A culpa da nossa pobreza são os judeus. A culpa do nosso fracasso econômico. Né? Então, o vitimismo, ele sempre usa, né, algo triste que está sobre si. Então, não é o coitado. O vitimista não é um coitado. O vitimista, ele é o vilão. Porque ele acha justo te punir pelas suas próprias mazelas. Aí o segundo tipo de gente que a gente tem que evitar é o medidor de moral. Aquele que gosta de pontuar a moralidade de todo mundo. Isso aí que você está fazendo, você está errado, cara. Você não pode fazer, você está errado. Aquele cara fez isso, aquele cara é bom. Agora, fez algo que eu não gostei. Não, eu não concordo com isso. Esse cara está errado, esse cara está fazendo o que ele acha. Cara, esses medidores de morais são um perigo. Por quê? Porque ele consegue difamar uma pessoa se baseando justamente na interpretação pessoal dele. De repente ele conhece só um pedacinho da história, e aquele pedacinho ele vê e cria todo um histórico do outro a partir daquilo. Ele julga o caráter do outro porque viu o outro encostado no muro. Ele viu... se ele vê alguém cuspindo no chão, ele vai passar para todo mundo a impressão de que aquele cara é um porco, é um lambão, de que ele não tem educação nenhuma, de que ele é um péssimo ser humano. Por quê? Porque a função dele é esconder a sua própria imoralidade, apontando defeito dos outros. Então, todo mundo que tem esse hábito de ficar apontando defeito nas pessoas tem essa necessidade de esconder os seus próprios. A tática do olha-balão, né? Olha lá um balão, então enquanto a pessoa está destruída olhando para o outro lado, eu estou escondendo o biscoito aqui do meu lado, entendeu? E aí tem o terceiro tipo de pessoa, e esse tipo de pessoa é o pior, tá? O bonzinho, o cara que é muito bonzinho, que é muito paciente, que é muito amoroso, e não é um tzadik, tá entendendo? O cara é um amor de pessoa, você pode fazer o que quiser com ele, você pode bater na cara dele, você pode passar por cima dele, ele vai levantar e vai falar obrigado. Por que que esse é o tipo de pessoa mais perigoso, mesmo não fazendo mal para ninguém? Porque é justamente esse tipo de pessoa, esse grupo de pessoas, que faz com que o mal se dissemine no mundo. Porque eles se tornam passivos, eles se tornam receptores de todo o mal, eles não combatem, eles não reagem, e o único conflito que o Eterno aprova é aquele que é feito para combater a injustiça. Se você se calar diante de uma injustiça, você se torna também um injusto. Tá entendendo? Então todo mundo que é muito bonzinho, que é muito conselheiro, muito cheio de virtudes, cara, sai correndo. Porque o teu serviço ao Eterno não pode ser medido por referências humanas. Existem pessoas que nós temos que nos espelhar, os sábios, os patriarcas, com certeza. Mas a maior referência, a única pessoa que pode promover ou
atrapalhar a tua conexão com o Eterno é você mesmo. Por mais que você tenha outros como referência, porque eu posso ter Moshe como referência. Eu posso, Abraão, por exemplo. Abraão é o meu personagem bíblico que fala mais forte ao meu coração, né? Mas eu posso ter ele como referência, como exemplo, né, de citar as ações dele, o comportamento dele em certas situações, mas na hora de aplicar aquilo que ele aplicou, na hora que eu sou colocado diante das mesmas provações que ele, eu reajo totalmente diferente. Entendeu? Então, ter como referência é algo muito positivo, mas seguir os passos, aprender as lições e desejar desenvolver isso também. Então, chega a um ponto que, quando você fica muito tempo sem sofrer nenhum ataque, nenhuma privação, nenhuma perseguição, nenhuma calúnia, cara, fica esperto, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada porque você não está combatendo as quelipotes. As quelipotes são reativas, elas querem te manter preso o tempo todo. E para que você não reaja a elas, elas precisam te causar a ilusão de um certo conforto. Tá entendendo? Elas precisam fazer com que você se sinta confortável, para que você se sinta acomodado, para não reagir, porque quando você quer romper com essas cascas, quando o exemplo da borboleta, por exemplo, né, ela é uma lagarta, né, originalmente ela é uma lagarta, que é um ser asqueroso, tal, que sobe árvores, enfim, é uma lagarta, é um ser rastejante. Mas para ela se tornar a borboleta, ela tem que passar por um processo de rompimento com as quelipotes. E de onde vem o casulo da borboleta? É a própria lagarta que desenvolve. Vem de dentro da própria lagarta. Ela tira aquilo para fora. Aquilo a envolve, a confina, deixa ela ali enclausurada, mas preparando ela para poder romper com aquilo e ser um ser totalmente diferente. Isso é o romper com as cascas. E essas cascas são internas. Então, em tudo, o Eterno, ele nos dá lições. Se você observa uma formiga, você encontra lições de sabedoria. Se você observa uma aranha construindo a sua teia, você encontra lições de sabedoria, porque a sabedoria do Eterno conduz toda a criação. Então, apesar da presença dele estar oculta, a sabedoria dele não. A sabedoria do Eterno não está oculta. Ela só precisa ser percebida. Como é que eu alcanço a sabedoria? Tendo entendimento, humildade de receber aquilo que é novo. Para eu receber, para eu conseguir colocar virtudes dentro de mim, eu preciso tirar os defeitos. Né? Eu preciso ter essa clareza, essa sinceridade comigo mesmo. De me entender como uma pessoa imperfeita. De me perceber como uma pessoa incompleta. E saber que nele, no Criador, está a fonte de tudo aquilo que eu preciso para me aperfeiçoar. Em mais ninguém. E aquilo que eu tiver que fazer de bom para o outro, não é porque é bom para mim, é porque é bom para o outro. E como agora eu estou desenvolvendo os mesmos atributos do Criador, o mesmo sentimento que o Criador tem ao fazer a sua bondade, a sua benevolência, também vão ser manifestadas em mim. O Eterno não faz nada de bom por nós porque ele vai receber alguma vantagem em troca disso. Ele faz porque ele é bom e ponto. Ele não precisa do teu reconhecimento. É você que precisa reconhecê-lo. Então você não vai fazer algo bom para o outro na intenção de que o outro reconheça. Ajudei fulano, o cara não me disse nem obrigado. E daí? Você fez para receber o obrigado dele? O objetivo era esse? Então não é. Você não estava preocupado realmente com a pessoa, mas com o seu sentimento de ser reconhecido pela pessoa. Então não foi para ele, foi para você mesmo. Amém, gente? E acabou que eu não li o livro. Já deu o horário e eu não consegui ler o livro. Mas vou ficar nessa dívida aí, tá? Então, a gente encerra aqui desenvolvendo essa consciência de que a Haremut, depois da morte, existe uma transcendência. E eu não posso esperar morrer para transcender. Por quê? Porque antes do meu corpo morrer, é necessário que vá morrendo dentro de mim toda aquela geração que eu tirei do Egito. Né? Porque eu preciso me colocar na condição de quem está no deserto. Né? Nós estamos no livro de
Vaikra, sacerdotes, né? E onde se desenvolveu o sacerdócio? No deserto. Quem é o sacerdote? É essa personificação do nosso Ruach, né? O nível mais elevado de alma, né? Então existe o Nefesh, né? Existe o Ruach, que é o nível de consciência de serviço divino. Existe a Neshama, que é essa consciência de unidade com o divino a partir da consciência de unidade com o meu próximo. Então, se em Lua eu me conecto ao divino através do meu serviço a Deus, em Neshama eu me conecto ao divino a partir do meu serviço ao outro. É quando eu já não sou mais eu, é quando eu e o outro somos um. Independente do outro perceber isso ou não. Eu já não consigo me perceber como indivíduo, mas como parte de um todo. Esse é o aspecto de Neshama. Tá entendendo? Então, para eu chegar nessa transcendência, né, eu já falei, quando eu inverto as letras de Neshama, eu crio a palavra Shimoná, que é 8, a transcendência. Então, para que eu compreenda, para que eu possa alcançar esse nível de consciência sacerdotal, eu preciso desenvolver o meu trabalho ao eterno individual. O meu trabalho individual. E falo nisso porque eu tô falhando, né, ultimamente nisso aí. Então, fazer a Shaharit, fazer o seu serviço de Minhá, fazer o seu Abrit, dentro das suas limitações, de forma reduzida, ok, mas com um coração sincero, com um desejo verdadeiro de oferecer ao Eterno aquele pouco que você tem, mas consciente de que aquele pouco, ainda que pouco, é tudo. Eterno, quando eu tiver mais, eu quero te ofertar mais, mas eu só tenho um pouquinho. Qual era a oferta mais elevada, né, dentro do povo de Israel? Não era o boi, não era o cordeiro, não era a pombinha, era a afa de farinha, a flor de farinha. Por quê? Porque era a oferta daquele que era o mais pobre dentre os filhos de Israel, né? Porque quem tem um boi tem mais de um boi, né? Então eu vou dar um boi, mas eu tenho outros, né? Eu vou dar um cordeiro, vou dar um cabrito, vou dar o melhor do meu rebanho, ok, mas eu tenho outros, né? Quem dá a pombinha porque não tem um boi, é porque não tem um cordeiro, então ele vai trazer uma pombinha, tá entendendo? Mas ele ainda tem o que comer. Então eu não posso comer a pombinha, mas eu vou comer meu bolinho de farinha. E aquele que traz a farinha porque não tem nada. Porque se não tem a farinha, sobrevive do quê? Então ele dá o melhor de si, mas dá o tudo que tem. Por isso é a oferta mais elevada. Tá entendendo? Então a gente tem que ter essa consciência, se o que a gente tem é um pouquinho de farinha, que a gente possa ofertar ao Eterno esse pouquinho de farinha com sinceridade. E quando a gente tiver cordeiros e bois e novilhas, nós vamos ofertar com mais alegria ainda, sabendo que o Eterno recebeu o nosso pouco com sinceridade, porque o Eterno não precisa da quantidade, ele se atém para a qualidade. A quantidade é irrelevante, porque ele é dono de tudo. Amém? Então, alguém tem uma pergunta, um comentário, alguma coisa alguma crítica? Fica à vontade, pessoal. Tudo tranquilo? Pega uma minha para mim, por favor. Então, amém. Amém. Então, quando não há perguntas, eu posso entender que fui compreendido, então? Ok. Então, amém. Então, vamos encerrando por aqui, vamos descansar. Tá benção, para achar. Amém, amém, amém. Então, vamos descansar, daqui a pouquinho a gente faz a nossa rápida lá. E aí a gente se vê amanhã na aula do William. E logo mais, né, na nossa nova Beit. Amém? Amém, Shalom. Valeu. Shalom a todos e a todos, gente. Shalom, boa noite. Shalom a todos. Shalom a todos, gente. Shalom a todos para todos e todas. Tchau, tchau.
Shavuot. Shavuot. יחד 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 כולם קדושה ישתלשו